Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui os principais pontos em discussão sobre a reforma política. Os nossos convidados de hoje são os advogados Marcos Vinícius Jardim, que também é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, e Ednei Muniz. Osmir Lima começa os questionamentos deste bloco. Nós vamos dar prosseguimento ao que nós vimos discutindo no primeiro bloco. Só que houve uma inversão. Financiamento público de campanha é o último item a ser discutido na reforma política. Também concordo. E eu vou entrar concordando contigo. No teu aspecto. Como sempre concordou. Mas não esse negócio de 2 milhões, de eu ser candidato. Para com isso. É o seguinte. Não há como fazer financiamento público de campanha com o modelo atual, eleitoral e partidário do Brasil. Ponto número 1. Não há. Segundo ponto. E aí eu concordo com o Narciso. O financiamento público de campanha ou a proibição de empresa privada ajudar não elimina que ela ajude. Porque vai o caixa 2, como você se referiu. Hoje, o sistema é o quê? Misto. Privado e público. Privado, que tem um percentual, quer de pessoa física, quer de pessoa jurídica, está estabelecido em lei, um percentual que pode contribuir, não é o tanto que queira. Vinculado à receita. E o público via fundo partidário. E o público via fundo partidário. Mas esse financiamento, eu sinceramente, presidente da OAB e Ednei, advogado, é o último item que eu gostaria de discutir, porque dependendo do modelo que foi implantado, é que cabe ou não essa discussão de financiamento. Eu vou sugerir que nós estejamos discutindo o modelo de escolha dos candidatos aos cargos proporcionais. Por exemplo, aí nós vamos discutir... Da representação do parlamento. Por exemplo, o Senado Federal, seu Narciso, seu arquivado e convidados, já aprovou em primeiro turno a PEC que proíbe coligações partidárias. Já é um grande passo. É 50% da reforma política. É o segundo item que eu acredito. Eu acredito em 2 itens. Eu desejo, claro, que a proposta da OAB seja levada até setembro e aprovada integralmente, porque ela é, para mim, perfeita. Mas a realidade me faz, uma análise da realidade, eu acredito que ficará isso. Financiamento de campanha de empresas irá cair e essas coligações proporcionais, pelo avançar da situação como ela já está caminhando para isso, já existe uma comissão trabalhando, a coisa vai ocorrer. E aí nós teremos, se acabarmos com as coligações profissionais, nós iremos acabar com essa farra de pequenos partidos, né? Porque eles irão disputar individualmente, então eles terão que se fortalecer. A proibição das coligações partidárias fortalece os pequenos partidos, porque eles deixam de ser legendas de aluguel, legendas destinadas a compor grandes coligações para dividir tempo de televisão, né? E muitas vezes é apenas para preencher o quociente eleitoral, né? Muitas vezes praticando verdadeiro estelionato eleitoral, porque o cidadão está votando num candidato de um partido que tem uma ideologia X para eleger um outro deputado de um outro partido que não tem nada a ver com a ideologia, com o estatuto, com o programa daquele partido. Muitas vezes tem até uma ideologia... Ednei, e para que não se diga que a proposta é antidemocrática, que não é... Qual a proposta? A da proibição das coligações. Que ela não elimina a existência do partido. A exemplo do que acontece nos Estados Unidos, que tem 200 e tantos partidos, e só 2 têm representação no Congresso, no Congresso americano. Só 2, democratas e republicanos. O problema é que esses partidos são criados com o propósito de comer na gamela do fundo partidário e de ganhar tempo de televisão para vender. Espaço em governo também. Espaço em governo. Aí produz aberrações, como a do... Eu posso falar tranquilamente, que eu me responsabilizo. Produz aberrações como nós assistimos em relação ao mandato do senador Sérgio Petecão. O senador Sérgio Petecão é de um partido que foi criado com essa mentalidade, e aí ele, na ponte aérea Brasília-Rio Branco, uma vez por semana, ele tem que deixar de ser governista para vir fazer oposição ao PT aqui, o que é um absurdo. Imaginar que um senador da República, na sua base eleitoral, tem um comportamento, e eleito por essa base eleitoral, ele vai
representar, efetivar o seu mandato em Brasília, atendendo aos interesses contrários àqueles que foram. Mas você, isso é um absurdo da legislação eleitoral. Isso é crise de legitimidade da representação. De participar dele. Porque aí você remete Será convidado para o próximo. Que você remete eu, inclusive, a outra desafio. Olha, vou aproveitar aqui, o Arquibaldo é testemunha disso, o Osmir, que eu provoquei o senador Sérgio Petercão em relação a isso e deixei o convite ao senador Sérgio Petercão para discutir essa dubiedade do seu mandato. Mas, Ednei, não me corta o raciocínio. Porque nós não temos como discutir reforma política. Porque você está me remetendo concreto. a outro problema. Fica o convite. É que os partidos políticos no Brasil, da Primeira República, existiam os partidos municipais, os partidos estaduais. Aqui no Acre nós tivemos um partido autonomista do Alto Viroá. E o senhor era um signatário, diga-se, né? Adnei, fundador. A nossa legislação impõe que os partidos devam ter caráter nacional. Claro. É obrigado a ter caráter nacional. Claro. Agora, chega na eleição, o PMDB do Acre se alia ao PSDB, no Pará se alia ao PT. Absurdo, são estelionatos. Então, a própria lei permite a degeneração da própria estrutura nacional. É o efeito das coligações. E foi importante a colocação que ninguém aqui está querendo fulminar os pequenos partidos, não, porque os pequenos partidos têm a sua representação, que é acabar com os partidos de aluguel. Esses pequenos que se servem somente para fomentar esse tempo de TV, para fomentar trocas conchavos políticos e financeiros no procedimento eleitoral. Menos de 50 dos 513 deputados federais, menos de 50 estão lá eleitos pelo voto, pelo quantitativo de votos que receberam da população. Todos os demais foram arrastados pelos conselheiros. Ou seja, mais uma prova de que o nosso parlamento, o nosso Congresso Nacional não representa a população brasileira, porque menos, só para só uma questão de ordem, que você explicasse a proposta da OAB, porque ele está falando realmente, o que ele está falando é bastante pertinente, e a proposta da OAB, ela traz isso. A proposta da OAB nessa questão da votação. Votação em lista em 2 turnos. Num primeiro turno... Vota no partido? Só vota no partido. Não vota em candidatos, só vota no partido. É uma maneira de fortalecer a ideologia partidária. É uma maneira de você se vincular também, é uma maneira de você memorizar, porque hoje nós temos esse grande problema de o cidadão brasileiro não saber quem votou na última eleição. Isso não é raro. Quem que você votou para vereador, quem que você votou para deputado, as pessoas não lembram, porque não tem essa vinculação com a ideologia partidária. Até porque a tecnologia da urna eletrônica trouxe 1 bilhão de vantagens, sim, ela traz uma desvantagem. Você não vota num candidato, vota num número. Eu sou professor. Não, mas deixa ele concluir. No segundo turno é definido o número de cadeiras dos partidos de acordo com a votação. Se teve uma votação expressiva, vai ter um número X. Se teve uma votação menor... Como se fosse uma proporcional, só que vota no partido. Essa lista ela tem que ser escolhida previamente, através de eleições internas, partidárias, de preferência, através de todos os filiados, com participação de todos os filiados. Fiscalizadas. Quando for no primeiro turno, embora a candidatura, ou embora as eleições no primeiro turno somente de partidos, o cidadão já vai saber a lista daquele partido e ele vai concorrer com o dobro do número das cadeiras que ele vai disputar. Se vai disputar 10 cadeiras no segundo turno, seriam 20 candidatos. Aí, no segundo turno, o eleitor vota nos candidatos através dessa lista. Mas aí, dentro dessa proposta de vocês, claro que está proibido, primeiro, as coligações proporcionais. Tá proibido. Claro. Há uma proibição clara. O que acontece? Além de você privilegiar os partidos, de você diminuir o número de candidatos, isso é importantíssimo para você conseguir fiscalizar a questão do Caixa 2, que também deve ser criminalizado, porque hoje é impossível você fiscalizar centenas e centenas e centenas de candidatos por eleição proporcional. O número vai se reduzir drasticamente, você tem um maior poder de controle e também reduz drasticamente o próprio valor de uma campanha com o número de a ideia não é ruim, mas eu sou muito favorável ao voto distrital. Eu acho que o voto distrital pode ser um misto. Pode ser um misto. Até para que não haja um radicalismo que tem muita semelhança.
Porque traz elementos da Você eleição fortalece o majoritária, né, partido. na primeira fase. A grande crítica do voto distrital por parte da OAB é que se você não alcançar aquela cláusula, mesmo sendo muito bem votado, você não leva nenhum dos seus candidatos. Não. Essa é a grande crítica. Você não privilegia aquele que, por exemplo, teve 48 se não conseguiu. Então, partindo desse princípio, a OAB defende a eleição do Tiririca. Você não conseguiu vir, pelo menos, para um distrito, não é isso que você está colocando? Não, é porque a proposta do voto digital, você divide o Estado. Metade é eleito pelo partido, vota no partido, e o partido tem sua lista. É só fazer uma quantia bem simples. Só para concluir. E a outra metade, vamos supor, deputados federais aqui, 4, são 8 eleitos pelo Acre. 4 seriam eleitos pelo partido, e os outros 4 seriam eleitos pelos distritos. Ô, Ednei. No misto. No puro, você seria os 8 eleitos, o Acre seria dividido em 8 distritos. Cada partido só pode apresentar um candidato. Cada partido só pode apresentar um candidato. Que disputa com o adversário. Que disputa com o adversário. Ednei, Aí você está fortalecendo o partido. De você fazer sua pergunta, até para nós não perdermos o debate em torno dessa escolha proporcional, esse segundo turno dessa proposta da OAB, ela tem um pequeno problema que eu vejo que é problema. Você vai ter um número restrito de pessoas participando. Acho que nós deveríamos ter mais. Não, mas mais ainda pela proposta que o Osmir Lima está pregando. Eu acho que é mais democrática a proposta. Mas é preciso, alguém pode imaginar, mas partido político fazendo lista, partido político fazendo lista, olhando os partidos como eles são hoje, realmente é difícil imaginar quem será. Não, mas nesse segundo turno agora, o sistema lista não é de elegíveis, é para ser votados, né? Não é de elegíveis. É preciso garantir. Já o voto digital, você elege a lista e dependendo da posição de você na lista, tem o mais primeiro, mais votado. As prévias partidárias, aí eu acho uma coisa riquíssima. De repente, o Ednei quer ser candidato a deputado, vai participar das prévias dentro do PSDB e vai dialogar com os 5 mil filiados do PSDB, apresentando a sua proposta. Se for dado aos pretensos candidatos, pretensos integrantes da lista, a oportunidade de fazer internamente um debate, vai participar de um debate interno com condições e que esse processo de escolha não seja coisa de direção executiva, mas de conjunto dos filiados, nós pegarmos por eleição direta dentro dos partidos, pega lá os 5 mil filiados do PSDB, eu vou votar no Ednei para ele ir para essa lista. Aí sim, aí vale a pena. Agora, que a Justiça Eleitoral fiscalize, e tem uma falha na proposta da OAB, porque ela apenas sugere, ela diz que tem que haver intervenção da Justiça Eleitoral, que o processo tem que ser acompanhado por um servidor da Justiça Eleitoral, esse processo de escolha, mas ela sugere apenas assim, que a intervenção do Ministério Público, o Ministério Público acompanha, se quiser. Eu acho que o Ministério Público tem que acompanhar. Não, é só porque ele e o Arquibaldo acharam que a proposta não é democrática. Houve um equívoco danado. Não, eu não disse que não é democrática, eu disse que a da OAB é mais democrática. Pois é, mas eu quero entrar exatamente em cima disso. Primeiro, eu não sou a favor do voto distrital misto. Eu sou a favor do voto distrital puro. Cada partido no seu distrito apresenta seu candidato. Muito bem. E ele vai disputar como se fosse uma eleição majoritária. No caso do misto, nós temos que entender também uma coisa, Ednei e Arquibaldo. Ninguém melhor do que os partidos políticos, com o instinto de sobrevivência, de apresentarem os seus melhores quadros. Agora, eu acho que a forma como você colocou desses quadros serem escolhidos pelos filiados, eu acho mais justo. E não pela executiva. E não pela executiva. Osmir, eleição direta, claro. Deixa eu entrar aqui no debate aqui. Eu queria ouvir. Nós estamos no intervalo. Só um minutinho. Doutor, da mesma preocupação que há, da mesma maneira que no financiamento de campanha, para mim, não importa que seja misto, que seja privado, público ou misto, e sim que se combata o Caixa 2, o brasileiro é uma raça muito engenhosa. Engenhosa porque não usei outra palavra.
Ô, safadinha. Ô, safadinha. Os que estão inventando, vamos acabar com as coligações e inventar... O senhor é contra? Não, A favor? eu sou contra as coligações, mas estão Só inventando unanimidade. uma tal federação de partido, o que é uma coligação contra o nome. Isso aí. Quer dizer, então, o partido só pode concorrer nas eleições provinciais sozinho, sem companhia de ninguém. Porque aí sim, aí o partido cria personalidade, mostra sua cara e vai ser julgado. Que não me venha com essa história de federação de partidos, porque é tão somente a Arranjo. É um arranjo. Um arranjo. Vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos. Por favor, não saia daí.